Acompanhe o quadro Sejusc em Sintonia, apresentado pela juíza coordenadora do Sejusc, doutora Ana Bárbara Barbuda Ferreira Mota, juíza titular da Vara Civil de Candeias. Olá a todos os ouvintes da Rádio Baiana FM. Este é o Sejusc em Sintonia, o quadro semanal que visa levar informação segura e de qualidade sobre direito e cidadania da população. Eu sou Ana Bárbara Barbuda Ferreira Mota, juíza de Direito e supervisora do Sejusc das comarcas de Jequié e Candeias. E lembrando a você que nos escuta que o nosso Sejusc está localizado na rua Antônio Patterson, no SAC, em frente à rodoviária de Candeias. E se você é residente em outro município, basta consultar o Sejusc mais próximo de sua residência no site nupemec.tjba.jus.br. Hoje eu recebo aqui em nosso programa um convidado muito especial que vai compartilhar um pouco conosco sobre a sua experiência no Sejusc de Rio Real, que é Dr. Euler José Ribeiro Neto. Dr. Euler, ele é graduado em Engenharia da Computação pelo ITA, São Paulo, tem MBA também pela FGV, bacharel em Direito, possui pós-graduação em Direito Processual Civil e é juiz de Direito da Vara Plena da Comarca de Rio Real e também coordenador do Sejusc de Rio Real. Muito obrigada, doutor Euler, pela sua generosidade em compartilhar aqui conosco essa experiência. Boa tarde, minha colega Ana, filha de minha amiguíssima Ana também. É uma felicidade estar aqui contribuindo com vocês, espero poder ajudar. Obrigada, doutor Euler. Veja bem, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente sobre essa troca, de experiências entre Sejuscs, como foi estruturado o Sejusc de Rio Real e quais foram os principais desafios na implantação do Sejusc e também como a população abraçou essa ideia de mediação, conciliação e resolução consensual de conflitos. De início foi um pouco difícil a implantação do Sejusc, porque existe ainda uma cultura muito forte em Rio Real do litígio e do ganho no dano moral de forma desproporcional. Mas aos poucos a população foi vendo que a solução via Sejusc, via conciliação ou mediação, ela permite uma celeridade e uma participação efetiva na decisão final. De forma que a população aos poucos está aderindo ao Sejusc. A gente ainda tem um pouco de resistência de alguns advogados que se beneficiaram de determinadas situações no passado, mas que as próprias partes, a própria comunidade está abandonando essa cultura do litígio, né? Sim, perfeito. E é interessante mencionar, doutor Euler, que essa cultura do litígio, que há tanto era contemplada na população e no judiciário em geral, a gente tem buscado cada vez mais minimizar, E o Sejusc vem justamente nesse encontro para conseguir mitigar um pouco isso e levar, solução consensual, solução célere, solução justa para os conflitos que eventualmente surgem. A gente sabe também que o Sejusc, ele, além desse braço da mediação, da autocomposição, ele possui também um braço da cidadania, que aí a gente gostaria de falar um pouco sobre o casamento coletivo, que é um dos projetos que pode ser realizado junto com o Sejusc. Aqui, antes de passar para o senhor a palavra, eu queria registrar que no próximo sábado, dia 29, estaremos realizando o primeiro casamento coletivo da comarca de Candeias, em que 12 casais estarão realizando juntos essa importante celebração. Então, foi um projeto pensado a muitas mãos, em verdade, em parceria com o Cartório de Registro Civil aqui de Candeias, com a Secretaria de Assistência Social e com o nosso Sejusc. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sua experiência, já que lá em Rio Real já teve um evento semelhante, Como é que o senhor entende que foi esse momento para a população de Rio Real? Olha, Ana, foi uma experiência espetacular. Pelo jeito estamos caminhando aqui igualmente, porque tivemos o apoio forte da assistência social, Sim, da registradora de registro de pessoas naturais. Foi uma experiência espetacular. E sempre eu digo que nós que vivemos numa bolha não conseguimos mensurar os benefícios para aqueles que são carentes de direito de atenção. Então é uma experiência realmente ótima. Lá em Rio Real foram apenas 10 casais. Sim. Mas eu acredito que é um começo.
Eu acredito que no próximo casamento comunitário teremos uns 50 casais. Sim, e de fato é a concretização ali do sonho de tantas pessoas, né? E a ideia do casamento coletivo é justamente facilitar a celebração desse importante evento, né? E dando, portanto, gratuidade integral e também uma certa simplicidade processual. Então, a gente está também na expectativa para que no próximo sábado tenhamos também essa memória feita aqui também em Candeias. Bom, só passar um pouquinho da minha experiência, sim. eu vou aproveitar aqui a oportunidade para dizer para quem participa, para quem está promovendo, Uhum. Seja grato por essa oportunidade. Sinta a felicidade, perceba, sinta, se permita sentir a felicidade que está gerando o seu intermédio. Uhum. Por um pequeno esforço seu, você está realizando sonhos, às vezes, que eram impossíveis, e você está permitindo isso. Então, se permita entrar nessa experiência. Obrigada, doutor Euler. Com certeza estamos todos nessa mesma sintonia. Bom, quais são e quais foram, né, que o senhor percebe, as melhorias concretas que a população de Rio Real percebeu desde a implantação do Sejusc, né? O senhor sente que os conflitos estão sendo resolvidos de forma mais célere? Como é que o senhor verifica esses resultados? O Sejusc, eu sou fã da ideia do Sejusc, porque além de abreviar bastante o tempo para solucionar o conflito, ele permite uma contribuição efetiva das partes. Quantas e quantas vezes nós, juízes, nos vemos lá diante de processos judiciais, papéis, mas que se a gente olhar para a realidade, a gente consegue perceber algo que não está nos papéis. É muito comum a gente perceber coisas que não estão no papel. Uhum. E essas coisas são levadas ao Sejusc e as partes podem, com a ajuda do mediador e do conciliador, trazerem essa situação à tona e colocarem na mesa para discussão e chegarem a um consenso e resolver as coisas de uma forma melhor do que seria com a sentença judicial. Sim, sempre verificando, portanto, o protagonismo das partes envolvidas naquele conflito. E também a gente tem que levar em consideração que aquele mediador, ele foi capacitado com técnicas de reaproximação das partes e que a partir dessa reaproximação é que surge uma solução antes inimaginável. Então, eu também sou apaixonada pela ideia do Sejusc e perceber que isso efetivamente leva a justiça para muitas situações. Bom, para finalizar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco quais são as boas práticas desenvolvidas em Rio Real e que poderiam, portanto, ser reaplicadas em outras comarcas, né, em outros Sejuscs, portanto. Lá em Rio Real nós temos desenvolvido alguns projetos, nada muito novo, mas bem benéfico, né? Um deles é o Cerdim é Massa, que é um projeto aqui do Tribunal de Justiça que permite o apadrinhamento para as nossas crianças que estão nos abrigos. Esse apadrinhamento não necessariamente é do ponto de vista financeiro, mas pode ser um apadrinhamento para levar para passear no final de semana, pode ser um apadrinhamento para levar para conhecer uma futura profissão. Então, se eu sou padeiro, por exemplo, eu posso levar o meu afilhado para conhecer uma padaria, ensinar ele alguma coisa, né? O casamento comunitário, como você falou, foi uma experiência espetacular. Nós temos também o projeto Fórum Vai nas Escolas. Esse projeto foi uma ideia nossa a partir de projetos do CNJ. O CNJ tinha dois projetos: levar o conhecimento da população com relação ao Poder Judiciário e levar ao conhecimento da população sobre violência doméstica e drogas. Nós juntamos isso num projeto só, que chamamos Fórum Vai na Escola, e as pessoas do Sejusc, os colaboradores do Sejusc, vão nas escolas, principalmente naquelas que têm o 9º ano, porque são crianças já chegando na fase adulta, para falar sobre violência doméstica, sobre drogas, bullying, tá? E o ponto culminante desse projeto Fórum nas escolas, as escolas são os alunos visitarem o fórum. Sim. Então um dia eles vão lá no salão do júri, a gente conversa, então é bem legal também. Interessante. Tem um projeto espetacular aqui, guiado pelo NUPEMEC, que é o Pai Presente, sim, que é a possibilidade de reconhecimento da paternidade de forma consensual. E gratuita, né? E gratuita.
Além disso, o programa Pai Presente permite que aquele pai que tenha dúvida, que só não registrou porque está com alguma dúvida, vá lá, faça seu exame de DNA e, caso dê positivo, regularize a paternidade e tudo mais. Não tem obrigação nenhuma, não necessariamente vai se estabelecer pensão, guarda, moradia, nada disso. É aquela visão na criança, porque a criança, ela sofre por não ter um pai no registro dela. Sim, com certeza. Não é? E esse programa Pai Presente é o ideal. Sim. No mais, eu sugiro que sigam, né? Sigam o Instagram, Sejusc_Rio Real. Lá tem muita coisa interessante. Muito obrigada, doutor Euler. Agradecemos aqui profundamente por tantas informações e por tantas experiências trocadas também. Com certeza teremos, né, muitos outros momentos também para fazer essa troca entre Sejuscs. E agora nós passamos para o quadro Sejusc Responde, em que a nossa equipe do Sejusc vai responder as perguntas enviadas pela população. E se você tem alguma pergunta para fazer, pode enviar para o WhatsApp 7136017111. Muito obrigada e até semana que vem. O Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que fica localizado no Saque de Candeias, abre espaço para levar informação, orientação e cidadania à população.